Marlene Monteiro Freitas, eu gostava de começar por uma coisa que me intriga um bocadinho, que é, nas tuas biografias vem sempre, nasceu em Cabo Verde. E verdade se diga, a maioria dos cabo-verdianos que eu conheço fazem questão de dizer onde em Cabo Verde, apesar de Cabo Verde ser uma rede, não é? Os pais, as mães vêm de ilhas diferentes, encontram-se, imigram separados e vão para vários continentes. Qual é que é a tua experiência disso? E porquê que não surge a ilha onde tu nasceste? Bom, já passou por várias fases. Já passou por ser cabo-verdiana, já passou também por ser dito que sou portuguesa. Depende das pessoas que escrevem e por mim está. E hoje? Eu nasci e cresci em São Vicente. O meu núcleo familiar mais próximo ainda vive lá. Quer dizer, a minha irmã vive noutra cidade, mas a minha mãe, a casa da minha mãe, o sítio para onde eu regresso é para São Vicente. Tem relações de amizade, começam-se a tecer relações profissionais. Eu tenho uma relação próxima com Cabo Verde. Mas também sou portuguesa. Em 2004 consegui ter um passaporte português, a nacionalidade portuguesa. O conseguir foi por dificuldade ou porque levou tempo? Ou porque só a partir de certa altura é que talvez teve na importância? altura eu visse o processo como dificuldade. Não sei como veria hoje. Mas levou algum tempo, mas também tem a ver com o momento em que o meu pai decidiu pedir essa nacionalidade, porque tinha um avô que tinha nascido em Portugal, que era madeirense. Então... Também ilhéu. Sim, também ilhéu. É uma desgraça. Não acho nada que seja uma desgraça. Portugal também é praticamente uma ilha, verdade se diga. Com Não. um bocadinho de costas viradas para o continente e virado para o mar. Tu desde cedo, ou seja, a viagem, a deslocação e o movimento sempre foi uma coisa presente na tua vida? Ou não? Ou a partir de uma certa altura? Ou seja, tu agora estás aqui em Lisboa, quando falei contigo estavas em Cabo Verde, trabalhas na Europa, em todo o mundo. Uhum. Sim, há, digamos que muitas vias, há uma... as coisas formam um todo pela sua fragmentação, não é? É como um arquipélago de Cabo Verde. São muitas ilhas, mas são um todo. Eu acho que eu tenho, mesmo quando vivi em São Vicente, a ideia de movimento ou o desejo de se deslocar era muito presente. Eu acho que não é uma deslocação unicamente física, é uma deslocação do imaginário, das projeções que fazemos, os desejos que temos, os medos que temos, é isso que vão traçando as fronteiras físicas também, não é? E eu acho que há esse movimento inerente em mim ou no trajeto que eu vou fazendo. As gerações anteriores, o Porto de Mindelo tinha importância, não é? A chegada... Muita importância. Ainda foste apanhada por isso, digamos assim? Fui. Muitas vezes os passeios à noite levavam-nos ao Porto. Muitas vezes íamos ver o Porto de noite e ver os barcos que estavam no Porto. Lembro-me de ouvir japoneses, coreanos a falarem na rua. Havia várias coabitação de várias línguas, não é? Quando uma pessoa ia à Praça Central fazer voltas, as pessoas seguiam todas no mesmo centro. Pronto, isso
há algum tempo, mas essa era uma zona central da cidade de Mindelo, né? E havia essa coisa de fazer a volta à praça e havia grupos de marinheiros ou pessoas que vinham nos barcos e de repente ouvia-se um bocadinho desta língua, continuava-se a volta, quando se encontrava ouvia-se mais vezes. Ou lembro-me também havia um bar na minha rua que era o Bar Gaivota, que ficava aberto até tarde, onde marinheiros, prostitutas, pessoas diferentes se encontravam assim a horas mais tardias e de vez em quando desencadeavam discussões mais ou menos violentas, mas entre pessoas que não falavam a mesma língua, e era incrível alguém responder em crioulo e o outro falava outra língua e pensava-se, mas como é que se entende? Então a discutir e há uma emoção inerente naquilo que dizem, mas não falam a mesma língua. Como é que se entendem? Lembro de assistir várias vezes. Na Era verdade, mais ou menos frequente. Na verdade, acontece em várias situações da vida, não é? E nós, Sim. às vezes, recriamos essa espécie de desencontro natural, não é? Ou Sim. seja, nós procuramos línguas comuns. Sim. É que nem a comunicação, ou essa, não é? Depende do que nós transmite. Como é que é dizer? Não se restringe à língua, não é? Isso que tu acabaste de dizer tem muito a ver com a observação, ou seja, se calhar com a distância a que estás desses episódios, por um lado, e outro, precisamente por só participares nas línguas em que entendias, não é? Essas brigas, havia uma grande parte que te escapava, não é? Havia assim uma parte da narrativa desses encontros que são socialmente muito ricos, não é? Ou seja, a ideia que eu tenho do Mindelo e da minha experiência lá é que, claro que existem as estruturas sociais, claro que existem as separações, mas muito facilmente as pessoas se misturam. Há uma proximidade que é muito saudável, é muito fácil experimentar o outro, ouvir o que o outro diz, dar-lhe atenção ou não, já é uma segunda instância, mas há uma proximidade que eu não sei que eu não acho que tenha só a ver com o facto de ser um meio pequeno. Concordas? Sim. Sim, pelo menos é a vivência que eu tenho. Eu acho que pode-se ter uma vivência diferente. Há muitos problemas, Claro. obviamente, mas como em todo lado, é um país que conseguiu a independência em 1975, é uma independência recente, é uma história muito recente. Mas sim, a vivência que eu tenho é desta possibilidade de estar em contacto com pessoas de áreas diferentes, de estruturas sociais diferentes, etc. É muito rico, não só a nível de... Nem é só nestas relações entre pessoas, mas é também a relação com os próprios eventos, com aquilo que acontece. Não é? Se fosse um gráfico, estaria a subir e a descer. Não é? E quando uma pessoa projeta, pensa, é muito monótono, acontece muito pouca coisa, mas a ideia que tenho é que é bastante... É muito vivo, não é? É muito vivo. Eu tenho ideia que há, ou pelo menos pelo que eu conheço, que há muito comentário, ou seja, as pessoas trocam muito ideias sobre aquilo que acontece. O comentário de notícias, por exemplo. Sim, e há um jogo. Eu tenho um amigo que gosta muito, um colega de trabalho, fomos para lá fazer um espetáculo e só dizia, é o primeiro sítio onde eu encontro as pessoas que jogam assim comigo, com as palavras. Há uma ideia de jogo na comunicação, há uma ideia de... não sei. Sim, há uma ideia de jogo, não sei explicar melhor. Principalmente em São Vicente há muito um sentido de humor muito preciso, muito próprio dessa ilha. Mas só voltando à questão da comunicação, porque eu falei das brigas, mas também
as crianças têm isso, não é? Eu tive um amigo holandês, tinha 6 anos, o Eric, ele desembarcou, estava num iate no Porto por uns tempos e tornou-se um grande amigo meu e ia lá à casa e andávamos de bicicleta juntos e eu ia ao iate, mas não nos entendíamos, certamente. Quer dizer, não pela palavra. Exato. Certamente Entendíamos entendiam. muito bem. Exato. Fomos muito amigos. Tu encontraste isso na dança? Levaste isso para a dança ou a dança tinha isso? A dança tem isso. Bom, há várias danças, há várias... Eu não queria fazer uma biografia do teu trabalho, nada disso. Queria era tentar encontrar, como te disse, estas conversas são um pouco sobre pontos de chegada. Não é fazer um balanço, mas tu já podes olhar para 20 anos de carreira, não é? E há coisas que nós transportamos connosco sem pensar nelas. É neste sentido. Essa comunicação não verbal é uma das características da dança, não é? Eu acho que, para mim, o importante a cada espetáculo, a cada projeto é esta relação com o espicaçar da imaginação, não é? Que é esta relação com as emoções, é uma linguagem mais poética. Eu vejo a coreografia como uma linguagem poética, do imaginário. Não é nessa ideia de transmitir uma mensagem inequívoca, direta, ou... Não é... Mas essa relação com o Eric também não era inequívoca e direta, não é? Não era. Nem a luta entre o coreano e o cabo-verdiano. Não era. E eu acho que isso é muito importante porque quando assim acontece, eu acho que estamos atentos ao detalhe, que é o que me interessa fundamentalmente. Estamos? Atentos ao detalhe. Sim. E é o detalhe que faz a diferença. E eu acho que é dessa... O detalhe é quase como se fosse a porta de entrada, não é? E eu acho que é por aí, é onde se centra o trabalho, ou a escrita coreográfica que eu tenho vindo a desenvolver, juntamente com uma equipa. Sou eu sozinha, não é? É um contributo de muitas pessoas que trazem muitas histórias diferentes também. És tu que fazes o fio da história ou vais seguindo de acordo com... O que é que tu tens essencialmente dessas pessoas? Confiança nelas? Confiança, curiosidade. E curiosidade. Às vezes acho que de alguma maneira tenho que me apaixonar por quem estou a trabalhar ou com a equipa. Uma paixão no sentido em que há uma curiosidade, não é? Muitas vezes é muito claro como quando há o início de uma relação em estúdio, como nos farejamos, nos observamos, nos sentimos. É muito de ritmos, não é? Eu vou ao encontro do outro, o outro vem ao meu encontro, há recusa, há avanços, e eu acho que o que acontece num projeto, quando uma equipa se encontra, é mesmo a possibilidade de cada um vem numa direção e de repente viram-se para o mesmo... para uma direção diferente que não é prevista, não é totalmente prevista, não foi totalmente prevista por mim nem pelo outro, não é? E há essa viragem em paralelo, juntos. E tu ficas à espera dessa viragem? Ou de cada vez é como se tivesses esperança que ela acontecesse? Eu acho que cada vez tenho esperança que ela aconteça. Por isso é que há... Eu acho que é por isso,
também em parte, que há tantas emoções associadas a um processo criativo. Às vezes, quando termino uma peça, quando se faz uma peça é um tsunami, é uma avalanche de emoções que uma pessoa fica a pensar como é que é possível querer fazer isto outra vez. Há medos, há várias coisas associadas, há prazer, há dor, há incerteza também. Há incerteza, grande incerteza, sim. E eu acho que... Mas a expectativa e a curiosidade são maiores. Não é? Essa curiosidade é sempre maior que o medo. Eu acho que é isso que faz... E esse desejo, é isso que faz continuar. E aquilo em que o trabalho se vai transformando apaga o outro ou apaga aquilo que tu tinhas imaginado antes? Ou de repente materializa-se uma coisa que não sabias como é que ia formalizar-se, digamos assim? Não, não é bem assim. Às vezes são microcaminhos. Não é assim tão literal. Claro. Há coisas, há materiais. Nós trabalhamos de uma forma muito objetiva, muito concreta. Não é? Há uma ideia, depois debruço-me sobre as ideias, coleciono coisas, trago coisas que eu... Trago elementos materiais, desde fotografias, imagens artísticas, fotojornalísticas, como aconteceu no MAL muito, filmes, músicas, e nós partilhamos isso em estúdio e quando eu começo um projeto com um grupo, normalmente já trabalhei, por vezes já há um ano atrás, que o projeto está em andamento. Não estou em estúdio com o grupo, mas já fui ao estúdio várias vezes sozinha, já trabalhei aqui e ali com as pessoas, já se pensou a produção, já se pensou o espaço mais ou menos, que tipo de... Já há muitas ideias e é a colisão dessas ideias e desses materiais com as pessoas com quem trabalho em que vai nascer outra coisa. Não se pode dizer que há coisas que são realmente novas e surpreendentes, há coisas que são surpreendentes por terem aparecido de uma maneira ligeiramente diferente e feito. Há revelações, há pequenas micro-revelações. Eu acho que isso é muito próprio de um processo criativo. E esse material de ponto de partida, digamos assim, tu tens uma coleção desses materiais, há uns que se te impõem, encontra-los, por exemplo, com leituras, como é que isso se vai ordenando? Porque eu tenho esta sensação ingênua que os artistas têm uma coleção de... Em casa? Não, que têm uma coleção de... Não sei se são ideias, mas de conjuntos de tudo o que tu acabaste de descrever e que depois há a altura de o fazer e depois provavelmente surge outro que tem a ver com o ar do tempo. O que é que o presente te inspira, por exemplo, num projeto desses? Isso eu deixo Isso eu deixo. Eu normalmente trabalho de forma... Isso eu deixo acontecer, acho, de forma menos consciente. Se tem um projeto, por exemplo, Mal, Embriaguez Divina, não se chama Mal porque é uma coincidência acontecer num ano destes. Já há um ano atrás chamava-se Mal e se calhar o que aconteceu, se calhar é um bom exemplo e já depois explico como é que as coisas funcionam. No Mal houve realmente uma interferência do presente no processo criativo, porque isso não quer dizer que se não acontecesse esse presente, a peça teria sido como eu teria imaginado ou teria usado as coisas os materiais que tinha juntado, né? Mas
mas nós tínhamos, eu tinha trazido para o estúdio viseiras, procurava fatos, protetores, tinha pensado em garrafas de oxigênio, coisas desse tipo. E quando aconteceu, pronto, a questão da pandemia, eu aí, de alguma maneira, desinteressei-me por estes elementos. De repente era quase Não eram centrais, não eram centrais ao projeto. Acho que também depende do lugar que ocupa, não é? Não eram centrais ao projeto, mas aos poucos foram. A questão da doença na peça, por exemplo, foi-se transformando, foi-se alargando. Aí, por isso é que eu digo, não sei se não acontecesse a questão da pandemia, se estariam à mesma presentes, mas houve essa coincidência e, de alguma maneira, eu penso que foi o que aconteceu que me afastou, mas agora eu estou a trabalhar, por exemplo, para fazer um projeto em Cabo Verde, a curadoria de uma galeria de exposição de um pintor que se chama Xande Silva, que faleceu, infelizmente, o ano passado. E uma pequena performance nessa galeria. E estou a pensar fundamentalmente nos materiais e nas relações que elas tecem. Eu acho que, para além da pandemia, há outras ideias. As coisas continuam a acontecer. Há outros presentes também. Claro. O Uncommon Ground, que é um projeto que estamos a desenvolver, a PORC e KKYM, que tem a ver com autores que refletem sobre a questão do Médio Oriente, sobre o território como meio de coerção e de poder, não é? Eu acho que é, mais propriamente entre Israel e Palestina, é uma questão que continua a ser bastante presente. Até porque no início, quando houve o confinamento, eu lembro-me de pensar, é interessante esta imprevisibilidade desta situação, não é? Se pensarmos no dia-a-dia de um palestino, é uma coisa normal. Exato. Por outras razões. Por outras Portanto, razões, exato, pode ser que tenhamos aqui uma ideia, um vislumbro do que é que acontece com outras pessoas, com a vida de outras pessoas que se veem os seus movimentos e gestos restringidos, digamos, por alguma razão. Falavas há bocado do detalhe. As tuas peças têm sempre, por exemplo, a cara é muito trabalhada, a expressão da cara, a deformação da cara, se quiseres, ou eu não queria usar a palavra caricatura porque... Sim, não dá. Não é isso, mas há digamos que vais além daquilo que é habitual dos olhos. Essa expressão é muito presente nas tuas peças. Aquilo que é habitual num adulto, não é? Sim. Numa criança é muito habitual. Exato. E em várias ocasiões é muito habitual, nós recorremos a esses músculos em ocasiões diferentes, se calhar no dia-a-dia. Recorremos e se calhar não olhamos para eles da mesma maneira. Exatamente. E se calhar recorremos muitas vezes involuntariamente. Ou não conscientemente. A questão da cara, para mim, não é só o rosto, não é só o trabalho da cara ou da expressão facial. Nunca está dissociado do corpo. É uma figura. Isso é uma figura, é um rosto que tem um corpo e é um corpo que tem um rosto, digamos assim. Assim como trabalho o gesto, assim como trabalho o movimento de um braço, inclinações do tronco, também posso trabalhar a inclinação da sobrancelha ou a extensão dos lábios.
fazem parte das figuras, é um todo. É um todo que pode ser um todo híbrido. Não estou a dizer que não está numa ideia de um personagem. Sim. Isto é perigoso dizer, mas pronto, Claro, eu digo claro, sempre claro. isto e depois digo que é perigoso. Mas é uma figura que é múltipla, é um corpo, pode ser um corpo boneca, pode ser um corpo robô, pode ser um corpo animal, um corpo máquina, mas ou pode ser a mistura disto tudo. E pode haver uma intenção clara desse corpo, mas pode ser um corpo que não tem intenções e que é movido por algo exterior a ele. Então, acho que essa curiosidade que acontece em relação ao rosto acontece em relação ao corpo todo, aos músculos, à intensidade com que a figura agencia modos, maneiras, o que é que nos faz, Exato. o que é que nos faz lembrar. É um corpo cartoon, é um corpo, sei lá. Igualmente presente ou a colaborar para isso está também a voz e o próprio movimento, não é? O ritmo, ou seja, a música está sempre presente. A música no corpo também, não só de instrumentos. Sim, sim. São tudo elementos que eu acho que trabalham para o mesmo. Trabalham para a construção de um imaginário, trabalham para a construção daquilo que eu chamo de uma ficção, que é essa possibilidade de juntar coisas que a priori não estariam umas ao lado das outras. E eu acho que isso é a grande força do teatro, é a grande força desse espaço em que nós conseguimos reinventar a nossa existência, reinventar a condição humana, reinventar o corpo humano, as relações entre os corpos. Eu acho que é daí que há uma estante música que pode se tornar um corpo e que pode ditar, que pode ter poderes, não é? Que normalmente são concebidos aos vivos. Há esta porosidade de fronteiras que eu acho que é muito frequente nas coisas que eu procuro. E eu acho que essa ideia de ficção para mim é o que não sei, também não sei se posso dizer isso, mas é uma forma de eu acho que ajuda-me, se falar pessoalmente, não sei, ajuda-me na tradução do mundo, ajuda-me na tradução das coisas. Daí que, para mim, a linguagem coreográfica é sempre mais complexa e mais rica, mais completa, mais profunda do que propriamente a palavra. Para mim fica sempre, no meu caso, fica sempre aquém. E eu acho que há esse lado que nos escapa, que a coreografia consegue transbordar, transcender. No meu caso, lá está. Quando eu fazia crítica de dança, eu lembro-me que tinha às vezes falava com outros críticos que achavam que era essencial descrever o espetáculo e eu sempre achei uma coisa um bocadinho esquisita porque as pessoas veem coisas diferentes, não é? Lembro-me perfeitamente de ver descrições, os franceses faziam muito isso, estou a falar aqui há uns anos, que descreviam cenas, ou seja, é importante que fique descrito como é que é o espaço ou como é que coisa. Eu sempre achei que isso podia ficar nas fotografias e as fotografias podiam falar disso até porque eu podia ver coisas diferentes. Isto aconteceu-me várias vezes. Mas uma coisa que eu aprendi rapidamente foi que mesmo que eu assistisse a todo o processo criativo, quando os espetáculos eram extraordinários, como eu acho que os teus são,
o que está lá escapa completamente. É mesmo só do domínio de quem tem aquela visão. E esta visão não tem nada de New Age. É quem vê aquilo, exatamente como deve ser. Como é que tu te relacionas com esse olhar sobre o teu trabalho? As peças desafiam as minhas próprias expectativas, atenção. Eu digo sempre que as peças são entidades vivas. Pois. É preciso um diálogo muito claro com elas, desde o início até ao longo da vida, o seu crescimento e tudo. Sim. Mas essa força vital é feita. Essa são força vocês, vital, não é? São vocês que a compõem. somos nós e é para além de nós. Ou seja, é nesta relação face a face, é nesta relação corpo a corpo com o público. Eu acho que há uma construção, não é? Este encadeamento entre vários elementos. Não são peças para dizer, ok, aqui é para rir, aqui é para chorar, aqui é para... não é? São peças em que os elementos estão colocados de maneira em que cada um projeta a sua imaginação e é nesse fluxo entre a peça e o público é que acontece qualquer coisa de novo. E para mim é aí, nesse espaço, é que acontece o espetáculo. E isso é para além do público e é para além de nós. E para além de quem coreografou, portanto. E é de cada vez. Quando um espetáculo corre mal no sentido, não é o público não gostar ou metade do público não gostar. Sim. É para vocês. Corre mal, sim, para nós, quando há um estado qualquer que não acontece. Agora estou a tentar lembrar-me de um exemplo ou de alguma coisa concreta para explicar isso, mas não sei. Mas é raro, por exemplo, num espetáculo com muitas pessoas isto acontecer, não é? Porque por alguma via as coisas são levadas, não é? São levadas e há diferentes intensidades que muitas vezes, não é? Pessoas diferentes, em dias diferentes, trazem para o palco. Às vezes, por exemplo, quando se começa a fazer uma peça, no meu caso, né? Sem falar. Acho que é incrível, é extraordinário o momento no estúdio quando a peça começa a falar connosco. E é aí que é importante ouvir o que diz, porque nós chegamos, não é, com toda a nossa bagagem, começamos a massacrá-la de todos os lados, a construí-la, a pôr aqui, ali, e de repente há momentos em que nos encontramos em situações que, se não ouvirmos o que ela diz, é uma resistência atroz. Infrutífera. Infrutífera, sim. Até que há um canal qualquer que se estabelece mas isto pode acontecer a qualquer momento, não é? Em qualquer projeto, uma pessoa tornar-se um bocadinho mais surdo por alguma razão, ou mais cego, ou ter os sentidos diminuídos por alguma razão. Sim. E isso, esse parajar da peça, esse ouvir, eu acho que é importante. Mas eu acho que eu não respondi à tua questão. Tinhas falado de outra coisa. Não tinhas falado da crítica, de escrever e... Sim, mas acho que fomos por um caminho mais interessante. Desculpa. É que para mim não... Pronto, as pessoas veem as peças como veem e escrevem como escrevem. E isto está tudo bem. Tudo o que tu descreves é muito intenso. Eu pergunto-me como é que tu vives, por exemplo, em digressão,
com o espetáculo e ao mesmo tempo fazendo ensaios de outras coisas, já com a cabeça e o coração provavelmente e todos os sentidos também noutra coisa nova. Como é que isso se faz? Como é que se volta atrás? Como é que se repõe esse estado que tu falas? Ou como é que se avança para o outro? O estado de criação ou o estado de convivência com uma entidade que já existe? Tu tens em princípio em paralelo, sim. Não será sempre, mas estás... A maior parte das vezes, sim. Eles existem... Que tipo de porosidade é que existe ou não? Como é que... Existe muita. Existe muita. E é preciso conter alguma coisa dela? Não. Preservar? Não. São vasos comunicantes? Eu não contenho a idade, nem contenho... Estou triste, vou fazer um espetáculo triste. Não. E com isso hei de descobrir novas coisas. Se estou doente também, não é? É muito frequente os bailarinos irem. Agora já não. Mas pronto, há várias. Claro. Com dores ou doentes, isso é muito comum. Mas, por exemplo, mas não alteras espetáculos que estão feitos? Altero. Alteras? Não fundamentalmente. Não altero... Já repeti isto várias vezes, mas... que eu dou o exemplo do... Que eu dou o exemplo do chouriço, não é? Que é... Há a pele, há qualquer coisa de contido e as peças normalmente são cheias, são peças... Como é que eu ia dizer? São cheias. Não sei. Eu sinto que é preciso da escrita que fazemos, ou como fazemos, que é preciso uma certa tensão, e isso não... Nós temos trabalhado isso desta forma. Eu acho que pode ser trabalhado de outra forma, mas eu tenho esta tendência para desmultiplicar as coisas. E eu acho que em cena... Pensei numa coisa, por exemplo, imagina se é uma entidade viva, dás de comer. Ou deixas barriga vazia. Há duas opções. Se deres demasiado de comer, há de fazer alguma coisa mal. Se não deres de comer, também há de fazer uma coisa mal. Então há aqui um equilíbrio entre há aqui um equilíbrio entre o que é que forneces à peça, ou o que é que... Porque nós próprios estamos em processos digestivos, digamos assim. Quando digo que trabalhamos com vários materiais, quando chegamos em cena, o que acontece é o fim da cadeia digestiva. O que se vê são as fezes, não é que nós comemos alface, estivemos a comer carne, não é? Não são as fotografias que nós tivemos a ver, não são as imagens que nos inspiraram, não são as ideias que tiveram lá e sobre as quais trabalhamos. Acho que há isso, mas de forma transformada. E para mim é esse resultado. E essa digestão continua com o que é da ordem do pessoal, da equipa, não é? Da sua vivência pessoal, e quando nos juntamos, que tipo de alimentos trazemos para a peça. E quando estamos a trabalhar em projetos, simultaneamente vê-se
Até porque a distanciação faz isso. Tu distancias-te e muitas vezes vês melhor. Uhum. Que é a questão do mal, da tribuna. Sentas-te numa tribuna para ver melhor e para ser melhor visto. Claro. E isso transforma as coisas, não é? Ou não? Há coisas que não vês do nível do chão, sim. Sim. Transforma as coisas. Por exemplo, uma das coisas que se repetem sobre a tua dança, não digo necessariamente em textos de apresentação, não necessariamente crítica, falam dessa mistura da alta cultura e da cultura popular. Eu imaginei que isso se calhar te irritasse como designação. Não. Não me irrita, eu sei o que é que eles querem dizer. E o que é isso para ti? É porque, sei lá, uso uma música clássica, uso uma música pop, ou porque há uma dança que achem mais elaborada que outra, não sei. São estas coisas que não... Mas tudo isso coexiste para ti, não é? Ou seja, Sim. As coisas coexistem como elementos díspares que eu gosto que se colidem. Que se colidam. Eu acho que haja uma colisão entre coisas díspares. Porque há uma libertação de energia que é boa. Há essa... Mas são pequenos choques, não é... Elas podem também avançar em paralelo, sem problema. Não tem que estar sempre a chocar. Mas essa coabitação, é acho interessante. que é interessante e é a força desse espaço, eu acho, no espaço social, que é a força do teatro, não é? É o sítio onde estas coisas podem acontecer e podemos ficcionar sobre elas, podemos projetá-las com grande liberdade. Que características tem para ti que ter o espaço de apresentação num espetáculo? Ou seja, quando tu dizes o teatro, pensas numa coisa fixa ou física, ou o teatro é onde acontece e poderá ser um espaço não tradicional? A comunidade. A comunidade. O corpo a corpo. Ok. O ver e ser visto sem a mediação de um ecrã. Eu acho que é por aí. A celebração Há de sempre qualquer energia, coisa. não há? Há sempre energia nessa presença, Sim. não é? Sim. Porque o artista tem um corpo e o espectador tem um corpo. E esta relação é muito direta. É muito física, enérgica, para além da consciência. Tu, num dia de apresentação de um espetáculo, pensas no público, ou espreitas o público, fazes perguntas sobre o público, ou é indiferente, é o público que estiver? Faço poucas perguntas sobre o público. Faço perguntas mais técnicas. Se há uma entrada de público, eu preciso saber mais ou menos uma previsão da duração. Porque muitas vezes estamos em cena e é preciso dosear a energia antes do espetáculo começar. Então é preciso essa informação, porque às vezes o tempo pode ser metade do que se imaginava ou pode ser 3 vezes mais do que se imaginava. Então é preciso perceber qual é a dinâmica de entrada de público daquele teatro, quantas pessoas estão, mas isso tem a ver sobretudo com essa expectativa, com esse aspecto técnico. Depois, em relação depois, quando um espetáculo começa, isso é o treino. É essa dança a par. Há alguma coisa que tu penses imediatamente antes de entrar em cena? Ou não tem a ver com pensar? Sim, depende dos dias, mas sim, há coisas que eu penso.
Houve alguma pessoa ou algum tipo de trabalho, de técnica que tu identifiques como determinante na tua vida? Que tenha, de certa maneira, alterado o teu modo de querer fazer ou que te tenha despertado consciências? Falo da formação, falo dos coreógrafos, Muita gente. Praticamente toda a gente com quem trabalhei. Eu acho que trabalhar como bailarina, como parte de uma equipa, para criar um projeto foi essencial. Foi das coisas mais importantes. E eu acho que toda a gente foi importante, mesmo as pessoas com quem eu senti-me mais próximas, como as pessoas de quem senti-me mais afastada em termos de decisões ou escolhas ou método. Porque é nesta relação, não é, que se consegue começar a formar ideias, a encontrar o nosso lugar. É ao ser confrontado com coisas, com esses métodos, com essas formas que... Mas há muita gente importante. Não sei, quer que eu diga os nomes? Tu é que sabes. Acho que o Luís Tuzé foi muito importante, a Tânia Carvalho, o António Tavares, a Francisco Camacho, a Clara Andermatt, por exemplo, foi muito importante ver um ensaio aberto que ela fez em São Vicente. Eu era bastante jovem e lembro-me de ver o ensaio e de sentir qualquer coisa de muito estranho, de muito forte. Acho que eu não conseguia classificar bem o que eu tinha sentido. E de pensar que talvez pudesse fazer qualquer coisa desse tipo um dia. Ou talvez gostasse de fazer qualquer coisa desse tipo um dia. O Vasco Martins, em Cabo Verde, músico, que também me desafiou a fazer coisas sozinha, porque na altura eu tinha um grupo com amigos e ele desafiou-me a fazer qualquer coisa sozinha, de improvisação. Então começámos a falar de improvisação. É engraçado porque das primeiras vezes que ouço falar ou que discuto a ideia de improvisação com alguém é com um músico. E isso é muito interessante. É muito comum, não é? A música e esse certo tipo de dança? Sim, sim. Mas sim, há elementos que se entrecruzam. Eu lembro-me, quando estudei na parte, as aulas assim que lembram que tinham peso era essa ideia de... lembro-me de gostar bastante de como compositores definiam a maneira como compunham. Havia qualquer coisa que informava bastante a coreografia. Eu não esperava que isso acontecesse. Essas coisas que tu descobriste, fosse no teu corpo, fosse na forma de fazer ligações com a música, Sim. com ideias, fosse com o que fosse, essas coisas não desaparecem, ou seja, é um material acumulado no teu património, como pensas, como bailarina, como coreógrafa. As coisas que tu foste descobrindo e que foste fazendo parte de ti. Sim, há uma acumulação, há uma transformação. Agora lembro-me, antes tinhas perguntado se nós voltávamos, não é? A um ponto zero de uma peça. Ponto zero não, mas se nós... Conseguiam reconstituir... Se conseguíamos reconstituir exatamente, ou se havia esse interesse, ou não sei, já não me lembro da tua questão, mas havia esse lado. Eu acho que os interesses renovam-se e
renovam-se à luz de novos interesses e e da acumulação de experiências, e eu acho que é por aí, é por aí. Alguém com quem tu gostasses de trabalhar que ainda não tenha acontecido? Ou não é assim que tu pensas nas tuas coreografias e no teu percurso? Eu não penso muito assim, mas quando a oportunidade se apresenta, acho extraordinário. Então, há às vezes convites para colaborar num projeto ou fazer qualquer coisa junto, que eu acho que dá-me sempre vontade de aceitar, só que depois há problemas de calendário, há condicionantes. Mas eu tenho vindo a colaborar com muita gente. Com a equipa com quem eu costumo trabalhar, sei lá, cá em Portugal, Lander Patrick, a Flora de Trás, ou mesmo os programadores que convidam, não é? Ou que apoiam o trabalho, são parceiros. Não sei, um exemplo... Qual foi a maior disrupção que a pandemia provocou na tua vida? Na tua vida toda, digamos assim, não separando a vida pessoal do trabalho. Isto no sentido em como tu pensas, as limitações a que estamos sujeitos atualmente. Eu acho que é o espetáculo, esse contacto corpo a corpo. Contacto, não estou a falar dos corpos que se tocam, mas o corpo que vê e que é visto. É engraçado porque, a dado momento, para os gregos, ver e ser visto tinha a ver com a existência. Não é? Existir, estar vivo, era ver e ser visto. E eu acho que essa não é só a questão do olhar, mas é a questão de sim, é a questão da existência das peças, do trabalho, não é? Essas tais entidades vivas que são colocadas em espera. Sim. Algures. Que por vezes reclamam a sua existência de forma mais violenta, outras vezes mais calmas e aceitam. Agora fico com curiosidade. Como? Aceitam a sua condição temporária. Mas vejo isto como uma situação que vai ser ultrapassada e que se retomará a atividade. Dentro dos momentos, não é? Sim. Com mais força até. Celebrar a possibilidade dessa atividade.